Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia, eu trabalho na unidade de Nova Iguaçu, do Força Máxima. Eu dou aula para o 5º ano e hoje eu vou estar trabalhando com vocês a apostila de matemática. Eu vou trabalhar o módulo 4. Então, o que eu fiz para facilitar essa aula? Eu fiz alguns slides com páginas da apostila, porque assim fica mais fácil na hora da visualização da explicação. Eu vou colocar aqui o primeiro slide, só um minutinho, presta atenção. Vamos lá. O primeiro slide aqui, ele já está está voltando lá, para te relembrar do capítulo 3. No capítulo anterior, ou seja, o capítulo 3, você aprendeu a resolver problemas de divisão usando o algoritmo convencional da divisão. Além disso, pode comparar duas formas de divisão, o algoritmo convencional e o algoritmo americano. Você deve ter percebido que o algoritmo convencional da divisão encurta os cálculos, não é mesmo? Então, o que está querendo dizer aqui nessa primeira página? Que vocês viram lá na unidade 3 como você pode fazer as continhas de dividir. No método, no algoritmo americano e no convencional, que é aquelas que vocês usam mais no dia a dia. No americano, ele tem uma possibilidade boa, porque ele trabalha com estimativas, Você vai vendo quantas vezes aquele número cabe dentro do valor. Então, você vai fazendo estimativas. O que é uma estimativa? Quantas vezes aquele número X, vamos lá, 20 vezes vai caber dentro de 200. Então, você vai fazendo as estimativas. No algoritmo americano, ele se torna mais longo, porque você vai colocando ali os valores separadinhos. Então, esse é mais longo. E o convencional, ele encurta o cálculo, Ele é mais objetivo. Agora, vamos passar para a primeira parte aqui da nossa aula do capítulo 4. Vamos lá. Agora você irá aprender a usar o algoritmo convencional, ou seja, a conta, com números maiores no divisor. Ou seja, nessa parte aqui, divisor é essa parte aqui. Lá na outra vocês aprenderam com um número, aqui são com 2 números. O procedimento deve ser o mesmo que você acompanhou no capítulo 3, o passo a passo utilizado pelo professor para resolver o problema dos pincéis. Vocês lembram? A diferença é que, a partir deste momento, empregaremos um divisor com mais de um algarismo. O 20, não é somente 2, é 20. Veja como é fácil resolver a divisão de 840 dividido por 20 usando o algoritmo convencional, ou seja, a conta vocês estão acostumados a fazer. Primeiro passo. Como não é possível dividir 8 centenas por 20 e obter centenas inteiras, trocamos 8 centenas por 8 dezenas e adicionamos as 4 dezenas que temos para dividir. Assim, ficamos com 84 dezenas. Vamos entender o que está falando aqui. Em vez de dividir 800, depois o 40, primeiro está dividindo o 84. Por quê? 8 dá para dividir para 20? Não. Então, vamos dividir 84. 84 dividido por 20. Vamos lá. Quantas vezes esse 20 cabe dentro desse 84? 2 vezes o 20, 40. 3 vezes o 20, 60. 4 vezes o 20, 80. 5 vezes o 20, 100. Então, seria 4 vezes, 4 vezes o 20 dá 80. Colocou aqui. 84 é o valor.
84 menos 80, sobrou 4. Ou seja, desse valor aqui que foi dividido, deu 4, sobrou 4. Aqui, ó, 84 menos 80, 4. Vamos para o segundo passo. Como não é possível dividir 4 dezenas por 20, trocamos 4 dezenas por unidades e ficamos com 40 unidades. Como não havia nenhuma unidade solta, permanecemos apenas com 40 unidades. Vamos lá. Sobrou 4 lá no passo 1, não foi? Agora pegamos esse 0 e baixamos, formamos um novo número, 40. 40 dividido por 20. Quantas vezes o 20 cabe dentro deste 40? Vamos para o passo 3. Vamos lá. Dividindo 40 unidades por 20, obtemos 2 unidades e não restam mais unidades. Vamos lá. 2 vezes 20, 40. Tiramos o 40 de 40, sobrou nada. Então, assim, 840 dividido por 20 deu 42. Ou seja, esse é o resultado. Como não sobrou nada nesta conta, então nós podemos dizer o quê? Quando uma divisão tem 0 como resto, dizemos que ela é uma divisão exata, ou seja, não sobrou nada no resto. Se aqui, ao invés de ter sobrado 0, fosse algum número acima do 0, ou seja, do 1 em diante, ela seria uma conta não exata. Quando uma divisão tem resto diferente de 0, podemos dizer que ela é uma divisão não exata. Vou voltar lá. Ó, essa conta sobrou 0. Então, é uma conta exata. 42 vezes 20 dá 840. Então, 840 dividido por 20 deu 42. Exata. Vamos aqui uma explicação rápida. 48 dividido por 2 deu 12, sobrou nada. Então, uma divisão exata. 53 dividido por 4 deu 13, sobrou 1. Então, esta conta é não exata, porque no final sobrou 1. Então, exata não sobra nada, não exata sobra acima de 1. Vamos lá. Agora, vamos prestar atenção nessa conta de dividir aqui. Tem um número que é 3.456 dividido por 11. Vamos lá. Quantas vezes... Aqui já está pronto, então fica mais fácil, mas é só para prestar atenção. O 3 não dá para dividir para 11, então eu tenho que dividir o 34. 34 dividido para 11. O que tem que pensar? Quantas vezes o 11 vai caber dentro desse 34? Vamos lá. 3 vezes o 11 deu 33. Então, 34 menos 33 sobrou 1. Então, dentro de 34, tem 3 vezes o número 11 e sobrou 1. Esse 1 sozinho não dá para dividir. Baixei o 5, formei 15. 15 dividido por 11, ou seja, quantas vezes dentro do 15 dá o 11? Uma vez. Então, uma vez 11, 11 menos 15 menos 11 dá 4. Então, eu diminuí de 15, 11. Quer dizer, uma vez que o 11 deu dentro do 15. Sobrou 4. Baixei o 6. 46 dividido por 11. Quantas vezes dentro do 46 cabe o 11? 4 vezes. Então, 4 vezes o 11, 44. 44 46 menos 44, sobram 2. Então, como não tem mais número aqui, minha conta fechou não exata, ou seja,
ela não tem o zero no resto. Então, se eu perguntar 3.456 dividido por 11, deu quanto? 314. Essa conta é exata? Não, ela não é exata porque ela sobra 2. Agora vamos prestar atenção nos termos da divisão, como se chama cada parte na conta. Vamos lá. Dividendo é o número que está sendo dividido, nesse caso, 840. Divisor é o número que diz por quanto está sendo dividido. Quociente, isso aqui é o resultado da sua conta. O resultado de quantas vezes 840 dividido por 20 deu, que foi 42. Ó, se chama quociente. E resto é o quê? É o que sobrou da conta. Nesse caso aqui, sobrou 0. Agora, preste atenção que essa página aqui é uma atividade que vocês vão fazer no livro. Mas aí vai entrar uma questão aqui que tem que prestar atenção bem para poder resolver as atividades no livro, tá bom? Às vezes vocês falam, eu já nem sei, eu não sei, tia. Mas é porque vocês não querem interpretar a pergunta, não querem parar para fazer, não quer prestar atenção, não quer nem tentar. Mas é fácil, é só interpretar o que está pedindo, ó. Faça a verificação da divisão 840 dividido por 20 usando a operação inversa. Aí, aqui, a parte que teria que ser feita, a conta, a divisão, ela está pronta, mas ela não está armada. Ela está feita, dando os resultados. E 840 dividido por 20, o quociente dela deu 42 e o resto 0. Então, vamos lá. Faça a verificação usando a operação inversa. O que vem ser a operação inversa? Quando a gente fala em inverso, o que vem na sua cabeça? Ao contrário, né? Se você abrir uma porta, o inverso é fechar. Se você pensar em inverso, você vai ter que sempre pensar em ao contrário. Agora vamos para o próximo slide para entender melhor. Para saber se o cálculo de uma operação está correto, fazemos a operação inversa, que, no caso da divisão, é a multiplicação. Assim, para conferir o valor final de uma divisão, multiplica-se o quociente pelo divisor e soma-se ao resto. O número encontrado deverá ser igual ao dividendo. Vamos entender ali. Primeiro, vamos ver o que significa operação inversa. Vamos procurar entender. Uma característica muito importante das operações de matemática é que todas elas possuem uma operação inversa, ou seja, uma maneira de resolver a conta de trás para frente, iniciando pelo resultado final e terminando o número inicial da conta. É justamente essa operação inversa que chamamos de prova real. Ficou confuso? Talvez você entenda melhor na prática. Prova real da adição. Como a operação inversa é fazer conta de trás para frente, ou seja, do contrário, nós utilizamos a operação matemática que é oposta à adição, que no caso é a subtração, ou seja, se você for fazer uma conta de adição, quando você for fazer a verificação dela, ou seja, a operação inversa, prova real, que ela também é chamada como prova real, você vai fazer a conta de menos. E quando você for fazer essa operação inversa, a verificação, a prova real, que é tudo a mesma coisa, na conta de subtração, você vai fazer a operação inversa, que é a adição. Então, elas duas são opostas, entenderam? A adição é a soma de duas parcelas que obtém um resultado para tirar a prova real da adição. Você precisa pegar o número do resultado e subtrair uma das parcelas. O resultado precisa ser igual
a outra parcela. Se der diferente, é porque você errou o cálculo. Veja o exemplo. Agora, olha aqui, a prova real da adição. Gente, é um exemplo bem simples, porque vocês já sabem fazer, é só para relembrar, né? Porque a gente está indo lá para multiplicação e para divisão. Então, é só uma breve explicação para lembrar. Prova real da adição, ó, a conta foi 3 mais 8, 5. Se eu quiser saber se essa conta realmente está certa, eu tenho que fazer a operação inversa, ou seja, a prova real. Se ela é adição, eu tenho que fazer a subtração. Peguei o 8 menos 5, 3. Ou 8 menos 3, 5, também dá o mesmo resultado. A ordem do fator aí não vai alterar, não. Prova real da subtração. Aqui, a subtração é 14 menos 6 é 8. Para fazer a prova real, é 8 mais 6 é 14. Vamos para o próximo slide. A prova real da multiplicação. Prestem atenção. Se eu falei que a adição e a subtração, elas são opostas, elas são inversas, na multiplicação, ela é inversa da divisão. E a da divisão é inversa à multiplicação. Vamos lá. Multiplicação. 9 vezes o número 2 dá 18. Para eu tirar essa prova real, fazer a operação inversa, eu dividi 18 por 2, que deu 9, não sobrou nada. E aqui, posso também fazer 18 por 9, que também deu 2 e não sobrou nada. Então, significa que essa conta está correta. Vamos lá. Prova real da divisão. A divisão, 20 dividido por 2 é 10. Não sobrou nada. A prova real da divisão, ela é o quê? A multiplicação. Então, 10 vezes 2, 20. Entenderam? Só para ter essa lembrança da operação inversa. Adição, subtração, subtração, adição. Multiplicação, divisão, divisão, multiplicação. Vamos prosseguir. Aí aqui, vamos voltar àquela questão, só que agora ela está resolvida, ó. O quociente aqui, ó, 42, eu vou multiplicar pelo 20. Ó. 20 vezes 42 deu 840, ou seja, deu o resultado aqui certinho. 20 vezes 42, 840. Ó, resto zero, ou seja, deu o valor certinho. Se por um acaso fosse um valor que sobrasse alguma coisa acima de zero no resto, eu teria que colocar o quê? Adicionar nessa parte aqui e fazer a adição, para conferir se o valor ia bater. Aí, se estivesse batendo, a conta estaria exata. Vamos continuar aqui. Divisão com operação inversa. Lembra daquela continha que vocês observaram em outro slide? Ela foi feita aqui, ó, uma operação inversa. Vamos lá. Conta de dividir a operação inversa vezes 340, ó, eu peguei aqui, 340 não, 314, ó, vezes 11, deu 3.454. Ué, mas não está dando o mesmo valor, professora. Vamos lá no resto. Aqui sobraram 2, então eu tenho que pegar esse valor aqui, somar, ou seja, fazer a adição com o 2. 3.456. Agora sim, deu o valor certinho. Então, a operação inversa da conta de dividir foi a multiplicação e está demonstrando que essa conta está correta. Então, na hora de fazer
a operação inversa, tem que prestar atenção em todos os detalhes, principalmente no resto, porque se sobrar alguma coisa, você no final vai ter que fazer essa soma. O próximo slide aí, ó, é outra atividade tirada do livro de vocês. Um número multiplicado por 24 é igual a 20.328. Que número é esse? Lembram daquela matéria, aquelas atividades que vocês andaram fazendo no módulo 2, termo do valor desconhecido? Então, para achar ele, você vai ter que fazer a operação inversa. Aqui, ó, um número multiplicado. Se ele foi multiplicado, então a operação inversa dele vai ser o quê? Dividido. Então, ó, 20.324 dividido por 20.328, desculpa, dividido por 24. É a operação inversa. Vocês vão fazer, claro que essa eu não coloquei a resposta, né? Vocês vão fazer e vão ver que o valor do quociente vai ser o valor do número desconhecido, o número que foi multiplicado por 24. Entenderam? Então, na hora de fazer, lembra dessas dicas, tá bom? Agora, estimando o quociente. Tarugo e Nina fizeram estimativa do quociente para a divisão. 3.960 dividido por 12. Leia o que cada um disse. O quociente será um número entre 300 e 350. O quociente será um número entre 250 e 300. Vamos lembrar lá de estimativa. Estimativa é um valor aproximado. Lembram disso? Vou passar agora o próximo slide para vocês entenderem melhor. É um videozinho curto, mas é interessante. Olá, amiguinhos. Tudo bem?
Então, crianças, vamos voltar agora para o próximo slide, né? Aqui, vamos entender melhor. Estou ajudando a organizar uma campanha de doação de livros para a biblioteca da escola onde eu estudo. Hoje, chegaram 35 caixas com 21 livros em cada caixa, em cada uma. Fiz uma estimativa de quantos livros que vieram nessas caixas e cheguei a 700 aproximadamente. O que a Roberta fez? Ela pegou esse valor de 35 e multiplicou por 21. Ela não quis fazer a conta propriamente dita, ela fez uma estimativa. Vamos ver como é que foi esse cálculo mental dela, essa estimativa. Eu pensei assim, 35 vezes 21, ela não sabe o resultado. 35 vezes 10. Por quê? Aqui tem duas vezes o número 10, ó. 10 mais 10, 20. Então, ela foi separando na cabeça dela. 35 vezes 10, 350. 350 mais 350, porque 10 mais 10, 20, ou seja, fez duas vezes, deu 700. Então, ela chegou próximo do valor. O cálculo por estimativa precisa ser rápido, ou seja, isso aí não é coisa de ficar levando tempo, não. Estimativa é um valor aproximado e rápido. Ela fez o quê? Na cabeça dela, ela desmembrou. Ela foi lá, 35 dividido por 21. O que ela fez? Vezes 21, quer dizer, desculpa. Ela separou. Vezes 10 mais vezes 10, juntou esse valor. Ela chegou a um valor estimado, ela chegou a um valor próximo. Então, a estimativa ela precisa ser rápida, mas precisa ser o quê? Fazer um sentido, né? Na hora de você organizar aí na sua cabecinha para fazer, para chegar a um valor aproximado, tá bom? Agora vamos para a última parte aí da nossa apostila, né? Que é resolvendo os problemas com tabelas, né? Com gráficos. Aqui ela tem, ó, a turma da Eleva fez uma pesquisa com todos os alunos da escola para saber a preferência de animais domésticos entre gatos e cachorros. Os entrevistados poderiam escolher somente uma opção. Vamos lá. Quando a gente vai analisar algum gráfico, a gente tem que prestar atenção nas informações que esse gráfico está dando. Vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Ele vai de 0 a 50 e ele está dividido pelas turmas da escola. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Vamos prestar atenção aqui, ó. O primeiro ano, antes de entrar aqui, existe uma legenda. Essa legenda traz informações importantes para você saber identificar o que está no gráfico. Vermelho para cães, amarelo para gatos e verde não gostam de animais, ou seja, as cores das votações. O primeiro ano, ó, 35 pessoas colocaram que gostam de cães. Amarelo são gatos, ó, 15. Se eu fosse fazer alguma atividade aqui, quantos alunos do primeiro ano foram entrevistados? Você já teria que fazer uma operação aqui, ó. 35 mais 15, para poder saber quantas crianças do primeiro ano. No segundo ano, ó, 30 cães, 15 gatos. Já no terceiro ano, ó, 20 cães, 5 gatos e 5 não gostam de nenhum tipo de animal, não é chegado. Quarto ano, 25 cães, 20 gatos e o quinto ano, 45 cães e 10 gatos. Então, aqui abre muita possibilidade de atividades, de questões para serem respondidas, para serem resolvidas. Se eu tivesse uma questão assim, qual o total de alunos foram entrevistados? Vocês teriam que somar
todos do primeiro, todos do segundo, todos do terceiro, todos do quarto, todos do quinto. E depois fazer uma conta só. Se eu perguntasse assim, quantos alunos da escola gostam somente de cães? Você ia pegar todos esses valores que estão no vermelho, somar. Quantos gostam de gatos? Vou pegar os amarelos e gostar. E somar. Quantos não gostam de animais? Esse aí só tem um, já tem o resultado ali. Aí se eu perguntar, qual a diferença dos alunos que gostam de animais entre o primeiro e o quinto ano? Ou seja, na diferença você vai fazer a conta de o quê? Menos de subtração. Então, olha só quantas perguntas, quantas continhas, quantas atividades você pode fazer interpretando um gráfico, uma tabela, né? Então, essa daí foi retirada do livro de vocês, né? Então, é mais uma atividade para vocês estarem fazendo. Vocês já estão acostumados, né, a fazer algumas atividades com gráficos, mas sabendo que tem que interpretá-lo. Não adianta ir por dedução, você tem que olhar todos os detalhes, quantidade, até onde vai, o que ele está querendo demonstrar para você. Importante olhar a legenda, né? Que a legenda ela explica o que tem lá no gráfico. Então, hoje a gente fica aqui com essa aula, né? Deixa eu voltar aqui no quadrinho. Foi a aula do módulo 4. Eu peço que vocês façam as atividades, né, do livro com atenção, porque matemática não adianta fazer correndo. Você tem que interpretar as perguntas para poder entender o que está querendo ali, né? E ter atenção, muita paciência, não fazer correndo. E como vocês estão com tempo, né? Que estão em casa, então é uma ótima opção passar o tempo fazendo algumas atividades de matemática, tá bom? Eu espero que esse encontro seja o mais rápido possível da gente em nossas escolas, né? Com nossos amiguinhos. Então, aproveitem um tempo. Já já isso vai passar. Vamos estar todos juntos de novo, tá bom? Um beijinho e até a próxima.